Aí hoje em dia, existem vários tipos de clube. Existe o clube tradicional, que é aquele igual o nosso aqui, o Boca Raton Oeste, que é o quê? São pessoas que se reúnem uma vez por semana num determinado local. As reuniões, elas têm uma determinada sequência, né? Tem um protocolo a ser seguido, de modo geral, e a reunião decorre, né, toda a semana daquela maneira. Mas existem também os clubes satélites, que nós temos aqui no nosso clube, o Clube de Boca Raton Oeste, tem 2 clubes satélites, um funciona em Orlando e um que funciona em Boynton. Eles fazem parte do clube Boca Raton Oeste, mas eles funcionam de maneira mais ou menos independente, quer dizer, eles têm as próprias reuniões em dias diferentes, mas eles estão atrelados, eles são, digamos, são filhos desse clube que é o Boca Raton Oeste. Aí também tem os e-clubes, que são clubes que só se encontram virtualmente, hoje em dia, né, isso é bastante comum. Aí tem clubes que são formados por causas e interesses específicos. Então, por exemplo, nesses dias o Douglas estava nos mostrando alguns exemplos. Então, tem pessoas que se interessam por ciclismo, então eles formam um clube para tratar e para fazer coisas relacionadas a isso. Ah, tem um clube que foi criado por pessoas que gostam de café, então eles tratam disso, eles se aperfeiçoam, eles trocam ideias, enfim, são, digamos, interesses específicos que acabam formando algum tipo de clube ou de agrupamento, né, diria. Os clubes corporativos, da mesma forma, os clubes comunitários e existem 3 outras formas de clubes que são bastante importantes, que a gente considera que são, na verdade, o futuro do Rotary sempre, que um deles é o Rotaract, que é formado por jovens de 18 a 30 anos, normalmente jovens universitários, né? Inclusive aqui nos Estados Unidos, esses Rotaracts estão mais atrelados às universidades, onde esses jovens estudam. No Brasil, não necessariamente. Você pode ter... Eu, quando fui presidente, eu montei um Rotaract e eles não precisavam ser necessariamente vinculados a uma determinada universidade. Eles se reuniam sob a supervisão de um membro do nosso clube, né, para auxiliá-los ali na organização. Eles tinham seus próprios projetos, desenvolviam e vinham com frequência, né, nas reuniões do clube, enfim, principal, e tinha esse vínculo, quer dizer, o Rotaract ele está sempre ligado a um clube também, a um clube tradicional. O Interact é o clube de jovens, mais jovens ainda, de 12 a 18 anos. E o Rota Kids são formados por crianças. Então, vocês veem, você pode começar a ser rotariano desde criança, daí você passa por um Interact, aí você passa por um Rotaract e, enfim, você passa para um clube. Então, existem todas essas possibilidades. E você ainda pode escolher, de repente, fazer parte de um e-clube, né? Que é um clube que se reúne virtualmente, por exemplo. Já que nós somos brasileiros, né, vamos falar um pouquinho do Rotary no Brasil, alguns números. No Brasil, nós temos aproximadamente 55 mil rotarianos e tem mais ou menos 2.300 clubes em todos os estados brasileiros. E eles têm vários projetos, então tem projetos, todos eles, né, aderem a essas campanhas de erradicação da polio. Tem projeto de distribuição de cadeiras de roda, que nós mesmos, já aqui do Boca Raton Oeste, já tivemos e estamos agora retomando esse projeto de cadeiras de rodas, projetos de educação ambiental, como aquele que eu já comentei, e outros tantos, cada clube desenvolve os projetos que acha necessários para a sua comunidade. Nos Estados Unidos, porque afinal nós estamos aqui, existem aproximadamente 330 mil rotarianos. Digamos que é um pouco mais do que no Brasil, né, que temos 55 mil. Foi aqui que surgiu, um país maior, e aqui existem mais de 7 mil clubes de Rotary espalhados
pelos 50 estados e territórios americanos. Os rotarianos dos Estados Unidos são os maiores doadores individuais da Fundação Rotária, porque a Fundação Rotária, ela vive a partir das doações que são feitas por rotarianos, por instituições, por empresas e tudo mais. Então, os rotarianos dos Estados Unidos são os maiores doadores individuais, né, da Fundação Rotária. As contribuições anuais chegam a ultrapassar 100 milhões de dólares. Então, o Rotary é uma rede interligada de serviços que funciona com base numa estrutura que é muito clara, ética e de liderança. Cada nível apoia sempre o outro para que isso gere, né, um impacto duradouro na sociedade onde ele está atuando. E, na verdade, a força do Rotary está onde? Na sua organização e nas pessoas que compõem os clubes, obviamente. Então, existe uma organização que é central, mas que permeia todos os níveis, em todos os lugares do Rotary, em todos os países, é a mesma organização. E, obviamente, quem faz o Rotary acontecer são os rotarianos que compõem os clubes. Por que ser um rotariano? Algumas ideias só aqui. Para você ter a oportunidade de servir a comunidade, tem muita gente que gostaria, que quer servir a comunidade e não tem como, não tem por onde. Então, pelo Rotary, ele tem essa oportunidade de servir a comunidade de maneira séria, contando com uma instituição séria. Ele serve também para desenvolver lideranças, né? Tanto dos profissionais já dos clubes tradicionais, quanto dos jovens, de fazer networking com profissionais de diversas áreas, porque um clube, de modo geral, ele é composto por profissionais de diversas áreas diferentes. Então, isso é sempre almejado, que você tenha profissionais de diversas áreas. Então, você vai ter um advogado, um médico, um engenheiro, um professor, enfim, diversas outras profissões. Quanto mais diversificado for o número de profissionais, de profissões num clube, melhor, porque assim você vai ter mais gente, mais diversidade para atuar na sociedade. E também por um crescimento pessoal e uma inspiração, né? Porque você está sempre envolvido em algum projeto, conhecendo alguma nova comunidade, sociedade que necessita. Então, o que significa ser um rotariano? Significa você atuar com ética e com seriedade. É o que se espera de um rotariano sempre. Significa você ter o compromisso com o serviço, um serviço que seja desinteressado, prestado à comunidade onde você está. Significa também fortalecer a comunidade onde você atua, por meio das suas atitudes, por meio dos seus projetos, da sua atuação. Se dispor a trabalhar em equipe é sempre importantíssimo, porque no Rotary ninguém faz nada sozinho, a gente sempre tem uma equipe trabalhando. Significa também você planejar e executar projetos humanitários nas mais diferentes áreas e contribuir para a paz no mundo, como eu já falei anteriormente, que é um dos pontos, um dos objetivos do Rotary. E para concluir, só uma frase que eu acho que é importante, que diz muito sobre a Rota, que é: juntos transformamos comunidades e vidas. Esse, meus amigos, meus queridos rotarianos, seria um entendimento, né, que a gente pode ter do que é o Rotary no mundo, do que é um clube de Rotary. Eu espero que tenha ficado claro, né, como é que ele funciona, qual é a estrutura dele, e na sequência, de acordo com o interesse dos nossos membros, dos nossos amigos, a gente pode, então, focar em diferentes dessas áreas de atuação do Rotary para ver cada uma delas como funciona e como a gente pode atuar em cada uma delas. Agradeço demais a atenção de vocês e estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada, Bernadette.